capítulo de número 2. Quem nos visita aqui hoje pela primeira vez o casal ali, sejam muito bem-vindos. Amém, Deus abençoe. Adriana ali também, que alegria, viu? Deus abençoe a filhona, sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir a Deus pela vida das nossas visitas aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, amém, um prazer tê-los aqui. Deus abençoe vocês, receba o nosso abraço. Que alegria. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo de número 2. Pedro, capítulo 2. Versículo de número... Não, nós vamos ler apenas 2 versículos. Pedro capítulo 2, versículo de número 4 e versículo 5. Posso ler? Diz assim: chegando-vos para ele. Eu vou ler na versão ARA primeiro, desculpa, que eu esqueci de avisar. Vou ler na ARA e depois eu posso ler na NVT. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? A gente vai ficar, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar sempre para esse texto, porque é a base que a gente vai usar para a gente falar sobre um tema hoje que saltou no meu coração há uns 20 dias atrás, que se chama Pedras Vivas. Isso saltou no meu coração e automaticamente eu já me lembrei de 1 Pedro, capítulo de número 2, do que carrega, do que Pedro carregou o nosso coração com palavras tão poderosas. E esse versículo eu quero ler com você na NVT, versículo 4 e 5. Ele fala, versículo 4 e 5. 1 Pedro 4, ou melhor, isso. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram. O rejeitaram e até hoje o rejeitam, né, irmão? As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Irmãos, quando eu leio a carta de Pedro, eu sempre falo isso. Você precisa estudar sobre a vida de Pedro. A partir daquilo que você estudou sobre a vida de Pedro, quando você vai ler as cartas de Pedro, você lê com uma outra perspectiva. Todas as vezes que eu me aprofundo, porque a vida de Pedro, na verdade, não sei se eu já falei isso, uma vez que eu preguei sobre os 12 apóstolos, eu falei isso, mas um dos homens da Bíblia que mais me impressiona é justamente esse homem, Pedro. Além de muito, lógico, com exceção de Jesus, que é impressionante, mas Pedro tem um lugar muito forte no meu coração, espero vê-lo na eternidade, aleluia. E quando eu estudei, irmão, sobre o temperamento de Pedro, personalidade de Pedro, porque Pedro era um homem muito explosivo, né? Um sanguíneo, aquele homem que bateu, levou. Não sei, aqui não tem gente assim, né? Pedro é assim, pessoas de outra igreja assim, nessa igreja não tem, graças a Deus. Pedro, ele bateu, levou, irmão. Foram prender Jesus, Pedro não pensou 2 vezes, tirou a peixeira do bolso e arrancou a orelha do homem. Isso porque ele errou, né? Eu nunca vi alguém querendo ferir alguém, arrancar a orelha. Não sei você, mas é no mínimo esquisito, né? Vou matar você, vem aqui, deixa eu arrancar a sua orelha. A não ser que ele queira torturar.
Mas Pedro não queria arrancar a orelha do soldado. Pedro possivelmente queria esganar aquele homem porque ele queria prender Jesus. Só que Jesus sempre percebeu que Pedro tinha um temperamento, irmão, daquele jeito. O incrível é que Jesus nunca impediu Pedro de ser Pedro. Nunca. A liderança de Jesus, irmãos, ela é tão incrível. O que mais me impressiona e o que mais me ensina na liderança de Jesus, para mim como pastor, é que como líder, você nunca pode querer mudar alguém pela sua força. Você nunca pode querer que alguém mude baseado só na sua perspectiva. Porque Pedro foi Pedro e Jesus nunca o impediu de ser o Pedrão. É claro que quem muito falava, muito se antecipava, em alguns momentos era repreendido por Jesus severamente, muitas vezes na frente até de outras pessoas. Falava demais, ultrapassava Jesus, queria ser o bam. Típico, nada maldoso, amém, com o que eu vou falar, mas típico de um temperamento sanguíneo, daquele que vai para cima, daquele que diante dos seus desafios não tem medo, vai para cima, se levanta, porque são qualidades muito boas de um sanguíneo. Só que quando eu estudei, irmão, sobre a perspectiva da vida de Pedro, e eu passei a ler a carta de Pedro, eu fico mais ainda impressionado. Porque tudo aquilo que o Simão Pedro, ele sofreu em sua vida, de desafios, de faltas, de inconstância, de momentos de dificuldade na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Quando você lê a carta de Pedro, a primeira e a segunda carta, você percebe que ali tem um homem que foi curado. Você percebe que ali tem um homem que foi curado nas suas emoções, curado nas suas raízes, que sabe muito bem do que ele está falando. O que eu acabei de ler para você, o que Pedro escreveu, e eu vou ler de novo para você gravar: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Isso daqui é o que Pedro está dizendo. Se você for para Mateus, se você puder me acompanhar, Mateus capítulo de número 16, verso de número 18, você vai perceber o que aconteceu na vida de Pedro, que o transformou e mudou o seu pensamento, a sua maneira de lidar com as coisas. Jesus estava com os seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aí fora, o que está rolando sobre mim? O que estão dizendo sobre mim? Os discípulos falaram: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias, enfim, ninguém tinha uma definição certa. Tá bom, Jesus fala: ok, mas e vocês que estão aqui dentro, que caminham comigo, quem vocês acham que eu sou? Quem pulou na frente? Nem hesitou. Pedro levantou a mão e falou assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, uau, aleluia. Pedro, deixa eu te falar, não foi carne nem sangue que te revelou. Agora, por que Jesus falou assim para Pedro? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Porque Jesus conhecia o Pedrão, ele deu a resposta certa. Naquele momento, Pedro ia olhar para os outros e fazer assim: tá vendo? Sou demais, sou ou não sou? Pedro ia olhar para os outros e falar assim: e aí, gostou da minha resposta? Sou bom ou não sou? Antes de Pedro se exaltar e o seu coração começar a criar aquela soberba, Jesus falou assim: Pedro, não foi a tua carne. Quem te revelou isso daí? Foi meu Pai que está no céu. Mas só que aí começa algo muito incrível. Porque além de Jesus ficar surpreendido com a resposta de Pedro, Jesus olha para Pedro e fala assim: também eu te digo, tu és Pedro. O nome dele, irmão, era Simão. Simão Bar-Jonas, que é filho de Jonas. Bar na Bíblia é filho, né? Bar-Jonas, filho de Jonas. Olha lá, tá vendo? Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão
Bar-Jonas, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste muita atenção no que eu vou falar para você, porque é importante. Tem algumas correntes teológicas que entendem que quando Jesus profere essa palavra dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, algumas pessoas dizem assim: essa pedra é Pedro. E não é. Não é esse entendimento que nós cremos nessa casa. Algumas pessoas até dizem, que Jesus estava dizendo sobre esta revelação. Também não queremos dessa forma. Jesus não disse sobre esta, ou melhor, sobre essa pedra. Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo sobre ele. Só que agora, a palavra Pedro, no original, é justamente isso, um pequeno fragmento de pedra. Pedro, que é Petrus, é um pequeno fragmento de pedra. Jesus naquele momento estava dizendo: você, Simão, a partir de hoje tu se chamarás Pedro. Ou seja, tu serás a partir de hoje como um pequeno fragmento de pedra. E é sobre esta pedra, apontando para ele, Jesus, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, daqui mudou a vida de Pedro. Essa revelação, Pedro ficou impressionado. Pedro, irmão, era inconstante. Escuta o que eu estou falando para você. Pedro era um homem inconstante. Pedro era um homem, ao mesmo tempo que ele estava dizendo assim: eu seguirei Jesus até o fim, ao mesmo tempo ele estava decepcionado, negando Jesus, deixando Jesus de lado. Um dia Jesus falou assim que ia se entregar nas mãos dos pecadores para ser morto. Pedro pulou na frente. Logo depois aí ele tentou repreender Jesus: tem misericórdia de ti mesmo, o Senhor não pode se entregar na mão dos pecadores. E Jesus olhou e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Mas Jesus não falou isso daí para Pedro, amém? Ele falou para Satanás. Se ele fala para Satanás, ou melhor, se ele fala para Pedro: arreda-te de mim, Pedro, Pedro ia embora e Satanás ficava. Mas Jesus falou o contrário: arreda-te, Satanás. Satanás foi embora e Pedro ficou. Pedro era um homem inconstante. O Simão era inconstante. O Pedro era o que Jesus queria que ele fosse. Se você prestar atenção na Bíblia, você pegar todos os versículos que Jesus está dialogando com Pedro, você vai perceber que em alguns momentos Jesus o chama de Simão, em outros momentos Jesus o chama de Pedro. Se você fizer um paralelo, você vai perceber que quando Pedro dava uma mancada, Jesus chamava ele de Simão. Quando Pedro acertava, Jesus chamava ele de Pedro. Já viu aquela mãe? Ela trata sempre o seu filho com carinho, com muito afeto, é ou não é? Cadê as mães aqui? As mães, é lindo, né, o afeto que você tem. Só que quando você está brava, você quer chamar a atenção do seu filho, como que você faz? Você o chama pelo nome. Cícero Batista é o nome. Renato Antônio, na hora, né, Zilma? Quando a Zilma falava Renato, esse era só o sangue de Jesus. Dizem lá embaixo onde a gente mora, irmão, dizem, né, as pessoas mais antigas, que quando o Renato começava a descer lá nos becos da favela, o pessoal fechava a porta. Que era só o sangue de Jesus. Não dava certo. Mas volta para cá, irmão. Então, Jesus fez muitas vezes daí com Pedro. Quando Pedro acertava, ele chamava de Pedro. Quando Pedro errava, ele chamava de Simão. Lembra lá no episódio, quando o Senhor falou assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar você como um trigo. E eu só orei para que a tua fé não desfalecesse. Era o Simão. Mas quando Jesus tratava com Pedro, a rocha, o homem que estava estabilizado na palavra de Deus, aí era diferente, irmão. Agora, se você prestar atenção, a experiência que Pedro teve foi tão marcante na vida dele. Ele teve uma revelação tão poderosa de que a pedra angular, de que a rocha
que é capaz de estruturar, de sustentar e de suportar a vida de alguém é Jesus, que Pedro, na sua carta, no 2º capítulo, ele escreve para os forasteiros. Essa carta aqui, ela foi entregue para homens que estavam fugindo, refugiados, mas que eram crentes no Evangelho. E ele escreve dizendo assim: chegai-vos para ele, a pedra que vive. Pedro não estava falando do que ele ouviu, Pedro estava falando assim: se achegue a essa pedra, meu amigo. Se achegue para essa pedra que é viva. O que Pedro estava dizendo? Eu era uma pedra morta. Eu era uma pedra morta, inconstante, cheio de medo, cheio de decepções. Mas quando eu me acheguei, quando eu me entreguei para Ele, de pedra morta eu passei a ser uma pedra viva. Por isso eu ordeno a vocês: chegai-vos para Ele. É o que ele tinha para falar. É o que Pedro carregava. Irmão, Jesus conhecia cada centímetro, cada milímetro do coração de Pedro. Suas fraquezas, seus enganos, suas decepções, suas maiores dificuldades. Jesus sabia onde Pedro errava, onde Pedro acertava, onde Pedro ia deslizar. Jesus sabia que se o diabo buscar ali na vida de Pedro, ele o derruba. Jesus conhecia cada centímetro. Mas quando Jesus o chamou, Jesus mudou o nome dele, dizendo assim: Pedro, de hoje em diante, tu serás um fragmento desta rocha. Pedro, de hoje em diante, tu serás um fragmento dessa rocha. Pedro agora, quando ele tem a oportunidade de escrever a sua carta, ele também fala para todos aqueles que estão ouvindo, dizendo assim: ei, se achegue para ele. Se achegue para esta pedra que vive. Pedra esta que foi rejeitada pelos homens. Mas se achegue para ele, porque Deus a elegeu como pedra angular. Agora me acompanhe no texto. O versículo de número 6. Estou fazendo só um pano de fundo aqui para você entender onde eu vou chegar. No versículo 6, Pedro continua falando. E Pedro faz uma citação das Escrituras. Se eu não me engano, Isaías 28, 16. Pedro faz uma citação de Isaías 28, 16. Não precisa projetá-la não. Mas ele faz uma citação quando ele diz assim: pois isso está na Escritura. Se ele pudesse dizer, ele fala assim: pois isso aqui está no livro de Isaías. Porque lá, naquela época não tinha capítulo. Capítulo veio existir há pouco tempo. Capítulos e versículos foi só uma separação para tornar mais fácil a nossa leitura bíblica. Mas ela era um rolo. E ele fala assim: pois isso está na Escritura. Olha o que ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido de modo algum e nem envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal. Essa veio ser a pedra principal, a angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Pedro, ele aumenta o seu nível, irmão. Pedro aumenta o seu nível de entendimento de uma revelação que ele teve. E ele está dizendo assim agora: essa pedra que eu estou falando para você, os construtores a rejeitaram. Agora pense comigo, irmão, o que era a pedra angular? A pedra angular era uma pedra que trazia o fundamento de toda uma estrutura. Era a pedra principal para suportar toda a estrutura. Se a pedra principal não estivesse bem firmada, bem colocada, tudo que fosse construído posterior teria uma condição terrível e poderia até desabar. O que Pedro estava dizendo? Pedro estava falando assim: essa pedra angular que é Jesus, os construtores a rejeitaram. Agora calma aí, irmão. Já pensou se você chama um pedreiro na sua casa para construir a sua casa, e você percebe que ele vai construir a sua casa e ele esquece de fazer os fundamentos da casa. Ele esquece de fazer aquela famosa sapata.
Ele esquece de fazer os fundamentos da sua casa. Como que você ficaria? Ou se você morasse em um prédio e você descobrisse que naquele prédio não foi feito nenhum fundamento? Se você morasse lá no 15º, 20º, 30º, não sei, e você descobrisse, falou assim, estão dizendo que nesse prédio aqui não foi feito nenhum fundamento. Seja sincero, como que você ficaria? Desesperado? Pegaria a sua casa? Você pegaria o cachorrinho, os filhos, o esposo, a esposa, e você ia embora. E eu não ia. É muito sério o que eu estou falando para você, preste atenção. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, tem muita gente construindo uma vida sem que Cristo seja o fundamento. Tem muita gente querendo construir sem que Cristo seja o fundamento daquilo. Construindo na raiva, para mostrar, no ódio, construindo no desejo somente de vencer. Não tem nada, não tem problema nenhum você vencer, se Cristo não for o fundamento da sua vida. Se Cristo não for o fundamento da sua trajetória. Se Cristo não for o fundamento dos seus negócios, da sua casa, da igreja. Porque é possível fazer igreja sem que Cristo seja o fundamento. É possível fazer igreja sem que Cristo seja o fundamento. É possível fazer coisas. Pedro estava falando algo que Isaías profetizou. Os construtores, eles estão construindo sem que a pedra fundamental, sem que a pedra principal seja posta naquele lugar. Irmão, deixa eu te falar, não existe casamento abençoado sem que Cristo seja o fundamento, não. Não tem um casamento feliz, um relacionamento feliz, não tem um negócio, uma aliança feliz, não tem, sem que Cristo seja o fundamento daquela estrutura. Para que algo aconteça da maneira correta e você seja abençoado, o seu coração e a sua casa, a sua vida tem que temer ao Senhor. Tem que temer ao Senhor. O que Pedro está dizendo é muito sério, irmãos, é tentando construir. É como se Pedro falasse assim, eu já tentei fazer algo sem que ele fosse o fundamento. Eu já tentei até amá-lo, sem que ele me encarregasse de amar. Pedro estava dizendo assim, eu já tentei até amar com as minhas próprias forças. Pedro fez isso. Pedro falou para Jesus, Senhor, eu te amo tanto, que se possível eu daria até a minha vida por você. Jesus falou, Pedro, Jesus não falou assim, mas eu vou conjecturar, tá bom? Pedro, até me emociona com a sua declaração. Mas você acredita que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar? Porque Pedro construiu um relacionamento que não tinha fundamentos em Cristo e nomeou aquilo como amor a Deus. Pedro construiu um relacionamento que não tinha fundamentos em Jesus e ele nomeou aquilo como amor a Deus. Só. Mas ele aprendeu. Depois que ele negou Jesus, ele aprendeu. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Pedro está lá tranquilamente. E Jesus se apresenta para eles e fala, e aí Pedro? Jesus, meio com medo. A primeira pergunta de Jesus para Pedro foram 3 perguntas, sabe qual foi? Pedro, você me ama? Pedro falou, Senhor, eu te amo. Ele falou, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Mais uma vez Jesus pergunta, fala assim, Pedro, você me ama? A resposta de Pedro agora foi a mais sincera. As 2 primeiras ele ainda estava falhando. A última foi a mais sincera. Falei assim, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Pedro estava dizendo assim, Senhor, eu já tentei te amar com todas as minhas forças e não consegui. Já tentei construir a minha vida, já tentei fazer todas as coisas sem que o Senhor fosse o fundamento dela e deu ruim. Irmãos, escute uma coisa muito séria para me falar para você. Esses são dias de fundamentar a nossa casa, os nossos negócios, o nosso casamento, a nossa vida espiritual, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo isso precisa estar fundamentado em Jesus Cristo. O próprio Senhor disse em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que Jesus falou, eu vou contar uma parábola para vocês, de um homem, daquele que ouve a minha palavra e as pratica. Eu vou fazer um paralelo com aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica,
eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou comparar com aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus estava deixando claro para os seus discípulos e para nós aqui hoje: o melhor lugar para estruturar a nossa vida, as nossas emoções, o nosso coração, a nossa casa, os nossos filhos, tudo é na rocha. Essa rocha é Jesus, irmão. Não se engane com esse mundo. Escuta o que eu estou falando para você, não se engane com esse mundo. O mundo está desesperadamente a fim de sugar os nossos filhos, a fim de destruir os nossos filhos, a fim de destruir o padrão original de Deus, o padrão divino de Deus. Chegamos em um momento onde os pais não estão mais sabendo como lidar com seus filhos. Por que isso? Porque falta uma estrutura, falta um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Jesus não é o vir à igreja, Jesus não é aquela imagem que você vê de um Jesus com os olhos verdes, a coisa mais linda do mundo. Jesus é um estilo de vida, Jesus é uma vida prática, Jesus é uma vida simples. É só você observar a conduta dele. Essa é a vida que Jesus tem para oferecer para mim e para você. Aguenta aí, irmão, aguenta aí. Até o final fica bom. Se você prestar atenção, Pedro, quando ele fala de casa, ele fala de construção, ele fala de edificação. E se você prestar muita atenção, como que são os tijolos aqui no Brasil? Todos têm a mesma medida, né? As construções aqui no Brasil, elas são feitas de tijolos, grande parte dela. Aquele tijolo, como é que é o nome dele? O mais simples lá? Baiano. Tijolo baiano. Cadê os baianos? Levanta a mão, baiano. Só aquela cúpula ali, ó. Só aquela panelinha de baiana ali. O tijolo baiano, ele tem a mesma medida. Onde você colocar ele, ele cabe. Onde você pegar, ele vai. Agora deixa eu te falar, preste atenção. A igreja de Cristo, ela não é feita de tijolo baiano, não. Ela tem baiano, mas ela não é feita de tijolo baiano, não. Esses quase 20 anos, irmão, de conversão, eu descobri que a igreja de Cristo é feita de pedra. Se fosse feita de tijolo, era mais fácil. E a minha pergunta para Jesus, enquanto eu meditava nesse texto, é: Senhor, por que você não fez só tijolo? Por que você não fez? Bom, porque tijolo é mais fácil, né? Você coloca tudo ali, bota massa, linha, bota o prumo e está feito. Mas por que isso dificultou para a gente? Porque a Bíblia vai falar que nós somos pedras vivas. Só que antes de você ouvir sobre as pedras vivas, você precisa ouvir sobre as pedras mortas. E deixa eu te falar o que eram as pedras mortas. Em Israel, a pedra morta é aquela que é tão dura que ela não se deixa mais se lapidar e se moldar. É uma pedra dada como caso perdido pelos construtores, por ser uma pedra que não se deixa mais ser trabalhada. Pedras mortas correspondem a crentes que não dá mais permissão para que Deus trabalhe neles. Querem trabalhar, mas não querem ser trabalhados por Deus. Pedras vivas é aquela pedra que aceita ainda as batidas do martelo, o descascar das lâminas, que apesar da dor que sente, aceita o desafio de ser moldado, lapidado, até se encaixar no padrão de Deus. Essa é a diferença de uma pedra viva e de uma pedra morta. A pedra morta, ela já não permite mais nada lapidar ela. Ela não permite ser moldada por Deus. Não ouve, não obedece, não abre mais o coração. Entra aqui, sai aqui. Às vezes, irmãos, a gente vai discipular algumas pessoas. E um dia eu só falei assim, um dia eu já cheguei até falei para as pessoas, falei assim: irmão, deixa eu falar só um negócio para você. Faz só o que eu estou te pedindo. Ou seja, as pessoas são discipuladas da porta para fora. O
que você falou, elas não obedecem nem 1 milímetro. E eu já pastoreei, eu já discipulei pessoas que da porta para fora ela fez aquilo que você pediu, não porque é Deus, o pastor não é Deus, irmão. Quem me conhece sabe como que a gente já ministrou muito sobre isso. Mas da porta para fora aquela pessoa obedeceu. E você, irmão, se você fizer um paralelo daquele que sentou na tua frente e obedeceu, e aquele que sentou na tua frente não obedeceu, aquele que não obedeceu, ele simplesmente deu com a cara no muro. Ele queria só um pouquinho de atenção. Carência. É só carência. Mas aquele não, aquele que ouve e obedece. Porque discipulado é alguém disposto a ensinar, mas alguém disposto a aprender. Esse silêncio, irmão, é porque está ruim? Ou é porque Deus está falando com você? A minha pergunta para o Senhor hoje, ontem, meditando ontem e hoje, foi assim: Senhor, por que pedra? Se você prestar atenção, as construções de Israel, elas são aquelas pedras e nenhuma tem o mesmo formato. Olha para a igreja, irmão. Olha para a igreja de Cristo. É um diferente do outro. Um não gosta de fundo preto, mas tem um que gosta. O outro não gosta do azul, do vermelho, suas cores, um é diferente do outro. Irmão, se a gente fosse, já pensou se a gente fosse fazer igreja baseado no que pedem pra gente? Uma vez a pessoa falou assim: pastor, se você fizesse culto de manhã, eu iria. Eu falei: nossa. Eu falei: vamos fazer? Vamos. Fizemos. Igual Racionais diz, e nunca mais voltou. Porque nunca foi assim. Todo homem na Bíblia que fez o que o povo pediu, se perderam. E o que nós vemos na nossa geração hoje? Conversando com um pastor que foi para os Estados Unidos e fez só uma base, um cálculo básico das igrejas mais top dos Estados Unidos. As igrejas que mais têm crescido nesses últimos tempos são as igrejas pelas quais os pastores têm feito o que o povo gosta. Eu vou te dar de um amigo, Rodrigo Barretos, que foi para os Estados Unidos. Ele conheceu uma igreja lá, que o pastor, quando ele foi abrir igreja, ele visitou todas as igrejas do bairro, as igrejas tudo vazia. Ele visitou todas as casas e falou assim: por que você não vai naquela igreja? A pessoa falou assim: eu não vou lá porque o culto lá é só 1 hora. Ou melhor, é muito longo. Eu gosto do culto 1 hora. Ele: tá bom, então pensou, vou fazer o culto só de 1 hora. Aí ele foi na outra casa, falou assim: por que você não vai na igreja? Não vou lá não, porque, sei lá, sempre fala alguma dificuldade, o culto lá começa a tal hora. Tá bom, então vou fazer. Esse cara voltou, ele abriu uma igreja, uma mega igreja. Ele fez tudo aquilo que a comunidade, que o bairro, ele alcançou todo mundo. Mas ele fez baseado nos gostos e deu certo, irmão. Deu certo em quantidade. Você falar de arrependimento, de quebrantamento, de perdoar uns aos outros, de amar uns aos outros, de honrar o Senhor, de honrar as autoridades, de honrar de falar do evangelho de Jesus, aquele evangelho genuíno, puro, que você só vai entrar no céu se você amar, que você só vai entrar no céu se você perdoar, que você só vai entrar no céu se você cuidar bem da sua casa. Eita, Jesus, aí fica difícil. Igreja, irmão, é pedra. E vou te dizer, é pedra ralando pedra. Tem dia que sai até faísca. Desafios, pessoas que pensam diferente umas das outras, como vieram de culturas diferentes. Lá na casa um almoçava a tal hora, o outro almoçava É sempre assim. Você viu o casamento? O casamento é o lugar de maior aperfeiçoamento do caráter de alguém. O casamento é o lugar de maior aperfeiçoamento. Quando nenhum casamento tem cumplicidade, tem amor, tem sinceridade, tem verdade, tem um disposto a ajudar o outro e a construir um padrão original de Deus, eu vou falar para você, é o lugar que mais trata o coração de uma pessoa. Porque é pedra ralando pedra, irmão. Só que existe um problema. Se você se tornar uma pedra que ninguém mais acessa o seu coração, que seu pastor, que seu pai, que seu líder, seu professor, seja lá quem exerce influência sobre você, se você é alguém que tem um coração fechado, alguém que não é mais acessível nem ao Espírito Santo,
Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu te dar um alerta muito claro. Você pode ser uma pedra morta. Eu não estou dando sentença sobre você, eu estou dando um diagnóstico, dizendo assim, tome cuidado. Porque pedra morta é aquela que não se deixa mais lapidar. Pedra morta é aquela que não se deixa mais ser trabalhada pelo Espírito Santo. Pedra morta é aquela que não deixa mais o Espírito Santo cuidar do seu coração, das suas raízes. Por isso que se nós estamos dispostos a ser igreja de Cristo, se nós estamos dispostos a construir o Evangelho de Deus, para que a sua casa, a sua família, os seus filhos sejam salvos, deixa eu te dizer, você precisa fazer como Pedro disse, achegai-vos para Ele, a pedra que vive. Viver em comunidade, viver em comunhão com o corpo de Cristo, você vai ter que renunciar em muitos momentos. E eu vou te falar, Pedro ainda fala assim, o desejo de Deus é construir uma casa espiritual. O desejo de Deus é construir uma casa espiritual. O desejo de Deus não é mais um templo. O desejo de Deus não é só mais uma placa. O desejo de Deus é uma casa espiritual. E quando nós falamos de casa espiritual, nós não estamos falando só de paredes, de tijolos. Nós estamos falando de corações, de pessoas, de homens e mulheres que Cristo tem transformado o seu ser, que Cristo tem mudado sua vida. De homens e mulheres que Jesus tem feito algo tão poderoso, mas tão poderoso em sua casa, que o seu vizinho, que as pessoas que estão lá do outro lado vai olhar e vai dizer assim, deixa eu beber dessa água, deixa eu viver isso também, deixa eu experimentar isso também. Aleluia. Não feche o coração para a palavra de Deus. Não feche o coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Irmão, se pensa numa pessoa mais rejeitada numa igreja. Pensou? Sabe quem é? Espírito Santo. O homem disse, se o Espírito Santo fosse embora hoje da minha igreja, amanhã ela funcionaria normalmente, porque ela não perceberia que o Espírito Santo tinha ido embora. Pedro continua no versículo 5, me acompanhe. Para serdes sacerdócio santo. Igreja atraídos para o reino. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala muito sobre sacerdócio nesse lugar. Mas hoje eu senti uma incumbência de falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Sobre o que Pedro estava falando, sobre casa espiritual. Ele fala assim, então vós sois como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Você já viu na Bíblia falando milhares de vezes de sacerdócio. Mas eu não quero questionar, Deus me livre de trazer peso sobre alguém, mas a pergunta para a igreja é, você sabe o que é exercer o seu sacerdócio? Você compreende qual é o seu sacerdócio? Para que Deus te chamou? Não é o meu propósito de vida. É o seu sacerdócio. Porque a Bíblia fala assim, Ele tem nos edificado como uma casa espiritual, para serdes como um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Exercer o sacerdócio é estabelecer uma vida de adoração, onde Cristo está centralizado. E à medida que esse sacerdócio se desenvolve, isso passa a atingir todas as esferas da sua vida. Quando uma pessoa assume um lugar diante do Senhor, ou quando em sua vida com Deus, em sua casa, em seus negócios, ou nos meios onde você está inserido, você passa a manifestar a essência de Cristo, significa que o seu sacerdócio é santo e agradável diante de Deus. De uma maneira mais clara, não tem a ver com o que a gente faz propriamente dentro da igreja. Não tem a ver com a minha pregação.
não tem a ver simplesmente com o meu louvor, com aquilo que eu exerço. Tem a ver com aquilo que eu estou me tornando. Eu posso falar de oração sem orar. Posso falar de leitura bíblica sem ler. Eu posso falar sobre tudo que a Bíblia fala sem praticar. Por isso que o sacerdócio parte de uma vida de adoração ao Senhor. O sacerdócio parte de uma vida centralizada em Jesus, onde sua casa é tocada por aquilo que você vive. Por isso que, deixa eu até falar algo aqui, a gente tem mania até de dizer assim: homem, exerça o seu sacerdócio no lar. Pastor, mas daí está errado. Não está nem errado nem certo, porque o sacerdócio não é só do homem. Amém? O texto fala assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quando Pedro está falando que vós sois sacerdócio santo, ele está dizendo só para homens? Não. Ele está dizendo para homens e mulheres. Então uma mulher também pode exercer o seu sacerdócio real? Pode. O sacerdócio hoje não é propriamente dito uma função que o homem vai exercer. O sacerdócio hoje é um estilo de vida, uma conduta de vida, um estilo de vida que eu e você adotamos diante do Senhor. E Deus te tirou lá da tua casa para você vir aqui me ouvir hoje, dizendo assim: o Senhor está pedindo de você hoje a sua vida. O Senhor está pedindo hoje a sua casa, você por inteiro. A construção de um sacerdócio santo é justamente o entendimento correto de uma vida que vai honrar o nome de Cristo. Sabe o que Cristo quer nesses dias, irmãos? Ele quer honra. Deixa eu te falar muito sério. Cristo quer devoção. Cristo quer obediência. Nós ministramos agora em 3 dias de consagração aqui na igreja, a ponto de Deus olhar para o povo de Israel e falar assim: os seus muitos sacrifícios me são um enfado. Tudo que Israel passava, irmão, eles abandonavam o Senhor. Eles pegavam e ofereciam um sacrifício. Vamos oferecer um sacrifício para Deus aqui, que Deus vai perdoar a gente. Oferecia um sacrifício e voltava de novo para o mesmo pecado. Depois voltava lá. Irmãos, Deus fala assim: eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eu estou cansado de vocês oferecerem sacrifícios para mim sem vida, sem quebrantamento. Por isso que o salmista no Salmo 51, ele entende isso e fala assim: portanto, um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Irmão, deixa eu te falar, Deus não rejeita um coração sincero, verdadeiro, quebrantado, disposto a amá-lo. Aleluia! Deus não quer somente suas palavras. Deus não quer a nossa performance. Deus não quer, irmãos, escuta, Deus não quer só aquilo que nós podemos fazer. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer honra. Deus quer alegria. Deus não quer que você volte para casa dizendo assim: eita, agora eu vou ter que... Não, Deus quer leveza. Deus quer pureza. Jesus quer simplicidade. Jesus quer simplicidade. Jesus está olhando para mim, para você hoje. Pense nisso. Ele está dizendo para você: me dá honra, me dá o seu coração, me dá a sua simplicidade, me dá o seu amor. Não adianta as suas palavras, não adianta, pastor, não adianta. Em muitos momentos nós ficamos só nas nossas palavras e não tomamos uma atitude que vai gerar no mundo espiritual um posicionamento. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: irmão, aguenta firme. Aguenta firme. Se você aguentar firme essa palavra de hoje, eu digo para você: o sacerdócio, irmãos, que Pedro está falando é o sacerdócio da reconciliação. É o sacerdócio da reconciliação. O sacerdócio tem a ver, escuta bem isso que eu vou falar para você, irmão, é muito sério isso daqui. O pastor, ele é alguém importante na igreja, glória a Deus. Mas você nunca pode exercer a primazia. Você nunca pode transferir toda a sua dependência a um homem.
O problema dos nossos dias é que as pessoas elas estão atrás, se tornou mais fácil. O mundo dos negócios está assim. Ela vai atrás de uma profecia, ela vai atrás de um profeta, ela vai atrás de alguém que vai te dar uma revelação, ela vai atrás de alguém que vai dar o CPF, o RG. Pastor, o que você tem contra isso? Poxa vida, irmão. O que eu tenho contra isso é que as igrejas estão lotadas. E nada contra as igrejas lotadas, porque eu sou pastoreado por uma igreja muito grande. A gente serve lá também, ajuda, está junto. Não temos nada contra isso. Mas quando eu converso também com os pastores de lá, há uma preocupação muito grande. De uma igreja que todos os domingos as suas cadeiras estão cheias. Mas eles estão atrás de uma revelação, de um pastor que bota a mão na cabeça e diga um eis que te digo. E volta para casa. Se você pedir para abrir a Bíblia em Sofonias, em Abacuque, não sabe onde fica. Se você falar sobre sacerdócio, não sabe o que é. A minha crise é com isso, irmão. Desculpa ser tão sincero com você, mas a minha crise é com isso. A minha crise é uma igreja que está atrás de profecia, está atrás de um homem, está atrás de uma revelação, mas nunca mais leu a Bíblia. Que se um demônio manifestar na frente dela ou dele, vai sair correndo, chamando o fulano lá do outro lado, porque tem medo de expulsar um demônio. A minha crise é com isso. O meu chamado é para uma igreja, irmão, que está disposta a amadurecer no Evangelho, a buscar a Deus. Meu chamado é para fortalecer a igreja que eu pastoreio. Irmão, com todo o temor no meu coração e com os pastores que temos aqui, o nosso chamado não é enganar você no seu, irmão, nesse banco. Não é enganar você para que você volte no próximo domingo feliz, porque o pastor me deu uma profecia que, meu Deus do céu, ele revelou até meu CPF. E a minha pergunta é, e o que tem acontecido com a sua vida? E o que tem acontecido com o seu casamento, com seus negócios, com a sua casa? Como que está tudo isso? Aí a gente vai atrás só de uma movimentação, só de um mover, que tem barulho, mas que não cura, que não transforma. Que não cura, que não transforma, irmão. Nós precisamos olhar para o Evangelho de Cristo. E eu vou te dizer uma coisa que definiu para mim. Esses dias eu estava lendo algo, ouvi na internet, não lembro, mas estava lendo algo que foi assim: se você vive o Evangelho, a característica ou a evidência mais clara de que você vive o Evangelho é o seu caráter transformado. Onde o Evangelho é pregado, ali tem um caráter sendo transformado. Alguém que enganava já não engana mais. Alguém que roubava já não vai roubar mais. Alguém que prostituía já não vai prostituir mais. Alguém que tratava os seus filhos, a sua esposa mal, agora já não vai tratar mais. Por quê? Porque isso é o Evangelho entrando. Jesus um dia chegou na casa de Zaqueu. O que aconteceu na casa de Zaqueu? Um homem desesperado, dizendo assim: Senhor, eu roubei, eu defraudei, eu roubei, eu sou um... Meu Deus, Senhor, olha aqui, mas só que eu garanto, ele no meio do caminho, Jesus ainda não tinha nem entrado na casa de Zaqueu. A imagem que eu tenho é Jesus andando, indo para a casa de Zaqueu, e Zaqueu assim: Senhor, eu prometo, olha para mim, eu prometo que eu vou devolver tudo 4 vezes mais. O que isso significa? É o Evangelho entrando na vida de alguém. É quando Pedro prega lá no sermão, em Atos. Irmão, depois da pregação de Pedro, um olha para o outro, fica sem palavras. As pessoas olham para Jesus, irmão, para Pedro e falam assim: e nós o que faremos? Pedro fala: arrependa-se, sejam batizados. Meu Deus, o que tem acontecido? O Evangelho já não traz mais lágrimas, mais paixão nos ouvidos e nos olhos das pessoas.
O evangelho já não traz mais quebrantamento no coração da mão das pessoas. E nós estamos cada vez mais nos tornando como pedras mortas, que só ouvimos o que gostaríamos de ouvir. Irmão, esse é um tempo de você quebrantar o seu coração, de você assumir um posicionamento, de eu e você assumirmos um posicionamento diante dele. Aleluia. Eu garanto para você que eu gostaria que fosse um pouquinho mais doce, mas eu não estou conseguindo sair desse texto. Abre comigo em 2 Coríntios para me finalizar, que meu tempo já foi. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Segura aqui. O que a Bíblia está dizendo? Cristo primeiro me reconciliou. O que é o sacerdócio? Isso daqui é o próprio sacerdócio, irmão. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício pelo povo, ele pegava, ele oferecia um sacrifício por si. Quando o sacrifício dele era aceito, ele ia e oferecia o sacrifício por todo o povo. Era isso que o sacerdote fazia. O que Paulo está dizendo aqui? Ele nos reconciliou consigo. E por meio de Cristo, ele também nos deu o ministério da reconciliação. Ele está dizendo assim: eu fui reconciliado, mas agora Deus me deu um ministério. Diga comigo, Deus me deu um ministério. Para quem achou que eu não ia fazer nada nessa terra, agora eu tenho um ministério. Olha para o irmão e fala assim: irmão, parabéns, Deus te deu um ministério. Não é o ministério da fazenda. Fala assim: sabe qual é o seu ministério? Reconciliar. O seu ministério não é dispersar, amém? Olha para o irmão e fala assim: irmão, entenda bem. Não é afastar, é reconciliar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O ministério que Deus entregou para mim, o ministério que Deus entregou para você, irmão, é o ministério da reconciliação. Então escute bem, lá na sua empresa, na sua casa, no seu dia a dia, você pode ser alguém que ou conecta pessoas com Deus, ou as desconecta. Sua conduta, o seu posicionamento, sua fala, seu linguajar, seu caráter, sua postura diante de situações, isso pode conectar pessoas com Deus, ou isso pode afastar pessoas de Deus. Pensa bem, porque é o seu sacerdócio sendo exercido. Quando um homem e uma mulher posicionado no lugar certo, posicionado no lugar correto, deixa eu te falar, sua casa vive uma conexão poderosa com o Senhor. Seus dias vivem uma conexão poderosa com o Senhor. Mas agora eu vou te falar, um homem e uma mulher desconectado do Pai, um homem e uma mulher, alguém desconectado da essência, da videira verdadeira, alguém desconectado pode se tornar, como Pedro disse, uma pedra de tropeço para muitos. Grava essa palavra no seu coração. Por isso que o direito que Deus me deu, o direito que Deus te deu a partir de hoje, é de reconciliar as pessoas. Que quando você chegar no lugar, se ali tiver um pai e um filho que não está se falando, você vai ser alguém que vai conectar o pai e o filho.
Se você chegar no lugar onde o patrão e o chefe, ou melhor, o patrão e o chefe não, o patrão e o empregado, desculpa, eles não estão se falando, eles estão desconectados. Quando você chegar naquele ambiente, você vai conectá-los. Pastor do céu, que prova, que ministério. Você não estava decepcionado? O pastor não me chama para fazer nada na igreja? Te chamei. Agora você tem o ministério da reconciliação. De hoje em diante, irmãos, você é alguém que vai conectar. Pastor, agora preste atenção. A primeira vez que Jesus foi entrar em Samaria, a Bíblia fala que Samaria o apedrejou, Samaria o rejeitou. As pessoas expulsaram Jesus de dentro de Samaria. Os discípulos ficaram extremamente perturbados e falaram assim: Senhor, tu queres que a gente ore e que caia fogo do céu e que mate todo mundo? Jesus falou assim: não, calma, não precisa disso. A Bíblia diz, irmão, se você prestar atenção, em João capítulo 4, que Jesus acorda um dia dizendo assim: hoje me deu vontade de passar por Samaria. Ninguém entendeu, mas por que hoje? É hoje o dia. Vou passar por Samaria. A Bíblia fala que quando Jesus entra em Samaria, por volta de meio-dia, Jesus encosta num poço chamado Poço de Jacó. Quem está ali, irmão? Uma mulher samaritana, isolada da comunidade. Alguém a usava simplesmente para ir lá fazer algumas coisas, buscar um cântaro de água e tudo mais, era só isso. Ela é justamente usada pelos homens da cidade. Mas alguém pensou: mas Jesus, já deu ruim da outra vez que a gente tentou entrar em Samaria. Hoje é verdade? Você quer mesmo passar por Samaria? Irmão, a briga, deixa eu te falar, a briga entre samaritanos e judeus era tão braba que o caminho mais curto para um judeu entrar em Jerusalém era passando por Samaria. Mas eles tinham tanta raiva um do outro que o judeu dava a volta. Ia por caminho mais longo, mas ele não passava por dentro de Samaria, porque eles eram brigados. Algumas pessoas não têm noção dessa briga como que era. Mas era uma briga de território, briga de Deus, de templo, que esse é o templo, esse é o lugar, e eles não se davam. A Bíblia fala que naquele dia Jesus decidiu passar por onde? Por Samaria. Quem Jesus ia se encontrar? Não era um caso que Jesus ia ter com aquela mulher. Era uma causa. A Bíblia fala que naquele dia Jesus, quando ele chega no poço de Jacó, ali tem uma mulher tirando água. Aquela mulher, ela achou estranho, porque um judeu agora começou a entrar num diálogo com ela. E a palavra de Jesus foi: mulher, me dá um pouco de água. Ela olhou e falou assim: como é que você, sendo um judeu, você está me pedindo água? Explica para mim, como é que você, sendo um judeu, você está me pedindo água? A Bíblia fala que Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, se você soubesse quem te pede água, essa história mudaria, era você que pediria água para ele. A mulher olha e fala assim: Senhor, então me dá desta água, para que eu nunca mais torne a vir nesse poço aqui. Jesus falou: vai lá, chama o seu marido e vem cá. Jesus tocou na ferida da mulher quando ela respondeu para ele dizendo assim: eu não tenho marido. Jesus falou: você disse muito bem, você não tem marido mesmo, você teve 5. O 6º que você tem agora também não é teu. Mas deixa eu te falar, irmão, aqui dali não era um julgamento de Jesus, ali era o 7º marido chegando na vida daquela mulher. Sabe o que era aquilo? Era o meio pelo qual Jesus ia entrar em Samaria. Sabe como que Jesus ia entrar em Samaria? Não é pela porta da frente, não é entrando através de um grande homem, entrando através de uma carta de autorização, indo na prefeitura, pegando uma carta de autorização. Jesus simplesmente mudou a história de uma pecadora. Jesus mudou a história de uma pecadora, que o começa chamando de Senhor, o chama de profeta, o chama de judeu, e termina chamando de Senhor, de Deus, de Messias. Deixa eu te falar uma coisa, o que aconteceu? A Bíblia diz que aquela mulher entrou correndo na cidade de Samaria.
A Bíblia diz que aquela mulher gritava desesperadamente: ei, eu encontrei ele. Ele quem, mulher? Mais um? Não, eu encontrei ele. Ele revelou minha vida. Ele falou tudo quanto eu vivi. Quem é ele? Ele é o Messias. Você está louca? Que Messias o quê? Ele é o Messias. Ela era uma mulher desprezada, isolada, mas foi ela que Jesus encontrou para entrar em Samaria. O que você está dizendo, pastor? Deus só precisa de um improvável, de uma improvável, de alguém com o coração quebrantado, mas que está disposto a reconciliar. Escuta o que eu estou dizendo para você. O que essa mulher fez? Ela entrou na cidade e ela disse: eu encontrei o homem que mudou a minha vida. O que os homens da cidade fizeram? Me mostra, eu quero ver. A Bíblia fala que os homens da cidade foram ter com Jesus. O que aconteceu, pastor? Eles creram nele. Eles foram tocados. Eles foram tocados. Agora, quem que era aquela mulher? Ela era uma ponte de conexão com aquela cidade. Por que Deus te colocou naquela empresa? Naquela escola? Naquela igreja? Naquele condomínio? Naquele bairro? Naquela cidade? Naquele estado? Para quê, irmão? Sabe para que é? Para você ser um ponto de conexão com Ele. Não se preocupe, mas pastor, mas eles me desprezam, eles não me ouvem. Não se preocupe, eu também já passei por isso. Na hora que mais precisar, você vai estar ali com a mão estendida para orar. Quantas vezes você trabalhando com alguém que eu quero saber de crente nada, de repente o filho passou por um momento difícil, a primeira pessoa que ele procura é você, fala assim: cara, ora pelo meu filho. Ora pelo meu filho, ora pela minha esposa. Irmão, eu já passei tanto por isso. Eu já trabalhei com um rapaz duro de coração, duro. Mas na primeira oportunidade que ele teve, Jesus, ó, pá! Jesus na veia, irmão, Jesus. Então deixa eu te falar, de hoje em diante, não seja só mais uma pessoa naquele lugar onde você está inserido. Você tem um ministério da reconciliação. Você, mãe, você tem um poder poderoso de gerar uma conexão entre o seu pai e o seu filho, entre o pai e o filho, entre o seu marido e o filho. Você, mulher, você tem uma autoridade de Deus de trazer uma conexão poderosa entre esses homens, entre pai e filho. A mulher tem uma facilidade de conexão muito forte, irmão. Por isso que em uma casa, que uma mulher não tem os seus fundamentos em Cristo, ela dispersa a casa. Mas uma casa que tem os seus fundamentos em Cristo, aquela casa é unida numa medida poderosa, porque a mulher carrega uma unção de conexão muito gloriosa. Eu quero dizer para você, mulher, seja hoje tocada pelo Senhor para encorajar, para reconciliar. Não fique dizendo que, não, mas não dá, não consigo. Não, tira essa palavra. Hoje o Senhor está te dando autoridade. Ele está te encarregando de algo. Ele está te enviando para uma grande missão. Qual que é essa missão? Para você reconciliar. Para você reconciliar. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Paulo fala assim: éramos inimigos dele, separados por nossos maus pensamentos. Agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado disso, vocês podem apresentar-se diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. O diabo tem prazer de te chamar pelo teu pecado, irmão. O Espírito Santo tem prazer de transformar e de curar, de lapidar. Porque o Espírito Santo trabalha com a palavra da reconciliação. E nesse tempo o Senhor está reconciliando o nosso coração com o dele. Nesse tempo o Senhor está reconciliando, conectando o seu coração com o dele. Fique de pé no seu lugar, irmão, por favor.
Hoje a palavra que eu tenho para você é: achegai-vos para Ele. Achegai-vos. Hoje o Senhor nos chama para Ele, irmão. Hoje sinta uma santa convocação de Deus, uma santa convocação de Deus, para que nos acheguemos a Ele. Se há um distanciamento entre você e o Espírito Santo, se há um distanciamento, essa é uma noite de você reconciliar. E não tem nada melhor do que a mesa para nos trazer reconciliação. A mesa de Jesus, irmão, foi a mesa de maior reconciliação. Eu tenho certeza que muitos daqueles que sentaram na mesa de Jesus, se fosse na nossa mesa, a gente os rejeitaria. Como que você faria se você tivesse uma ceia linda para celebrar e você descobrisse que um dos homens que se diz seu amigo, ele vai sentar na mesa com você, sendo que ele o traiu? Esse era Judas. Jesus vai dar pão. Jesus vai servir vinho para ele. Jesus vai o chamar de amigo. Porque essa mesa aqui, irmão, não é a mesa dos melhores, não é a mesa dos mais especiais, não é a mesa daquele que nunca pecou, não é a mesa daquele que é bom o suficiente, daquele que não consegue se autoexaminar e encontrar dentro de si defeitos e falhas. Não. Essa é a mesa dos arrependidos, a mesa dos quebrantados. Essa é a mesa daqueles que estão dispostos a recomeçar com Jesus. Essa é a mesa daqueles que estão dispostos a recomeçar com Jesus. E nessa noite eu sinto que muitas pessoas precisam recomeçar com Ele. Que muitas pessoas precisam levantar a sua voz ao Senhor e dizer: Senhor, eu me reconcilio, eu recomeço de novo com o Senhor. Talvez não estamos falando de alguém que se desviou, que se perdeu, que caiu em lugares horríveis. Talvez estamos falando de alguém que perdeu a chama no coração, a paixão de servi-lo, de alguém que não tem mais lágrimas de quebrantamento diante dele, de alguém que não treme mais diante da palavra dele. Igreja, o Senhor está nos chamando para um lugar de reconciliação com Ele. E essa é a noite de eu e você voltarmos completamente para o Senhor. Joel diz: voltai para o Senhor com choro, com lágrimas, com pranto, com jejuns. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Talvez você fala: pastor, mas por onde eu recomeço? Eu estou perdido, eu não sei nem como recomeçar. Posso te dar um conselho? Entre no seu quarto, se possível hoje, quando você chegar em casa, entre no seu quarto, feche a sua porta e diga: Pai, eu voltei, eu estou aqui na tua presença. Que eu percebi antes de você largar as coisas de fora, eu já percebi isso. Antes da gente começar a largar as coisas de fora, a gente sempre começou a largar as coisas internas. Quando a gente perde o ponto de contato com o Espírito Santo, fique tranquilo, as coisas de fora começam a não fazer mais sentido. Por onde eu começo? Voltando-se para Ele. Qual que é o meu lugar, a estrada do retorno? Qual que é o caminho do retorno? É para Ele. O lugar do retorno, o lugar é uma volta para Ele, é uma volta intensa diante dEle, é uma volta completa para a presença dEle. Chegue no seu quarto hoje, feche a sua porta e faça isso. Você vai perceber que Ele vai estar ali te esperando. Ele vai estar ali te esperando, porque Ele tem um encontro, assim como Ele teve um encontro marcado com aquela mulher naquele tanque. Ele também tem um encontro com você, meu amigo. Volte para aquele lugar. Antes de você pegar as coisas de fora e tentar juntar, escuta o que eu vou falar para você, irmão. Você está tentando juntar, você está pegando os cacos e tentando juntar tudo. Eu quero te dar um conselho. Pelo Espírito eu estou falando.
Não adianta você juntar os cacos de fora se internamente não tiver uma reconstrução. Se aqui dentro você não for reconstruído, você vai começar a construir de novo sem que Cristo seja o fundamento. Você já viu que não deu certo. Você já viu que não foi para frente sem que Ele seja o fundamento. Vi muitas pessoas estão perdendo, e alguns já até perderam algumas dádivas de suas vidas, porque antes de perder as dádivas de fora, perdeu a maior dádiva da sua vida, que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. O maior patrimônio de uma igreja, irmão, não é o seu som, não é o seu microfone Shure de não sei quantos mil, não é o seu telão de LEDs, não. O maior patrimônio de uma igreja se chama Espírito Santo. A coisa mais importante na vida de alguém se chama Espírito Santo. A coisa mais real na vida de alguém se chama Espírito Santo. Então hoje, igreja, há um chamado de Deus para nós. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Espírito Santo. Um chamado de Deus para mim e para você. Voltemos, eu falo por mim e por você. Voltemos ao Espírito Santo. Voltemos ao Senhor com quebrantamento, com verdade, com lágrimas. Nós vamos servir a ceia nesse momento. Se você quiser ceiar com a gente, fique de pé. Os pastores vão servir a ceia. Se você não for ceiar, por uma decisão sua, fique em paz. Mas pegue sua ceia, segure ela por um momento. E logo em seguida nós vamos ceiar todos juntos aqui.